Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo hoje e expor a palavra de Deus. Nesse primeiro momento, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Peço que os irmãos tenham as Bíblias abertas, a gente vai ler o restante do capítulo na sequência. Êxodo capítulo 1, versículos 1 a 7, diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, essa tua palavra, Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco através dela, que o Senhor fale no nosso coração, nos santifica, Pai, nos faça mais parecidos com em nome de Jesus. Meus irmãos, tem um compositor brasileiro, cristão, chamado Estênio Marcius, e ele tem uma música chamada O Tapeceiro. Vou ler uma parte da letra, não vou cantar, vou ler uma parte da letra aqui para vocês. Diz assim: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha no avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, da honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Esse texto, meus irmãos, de Êxodo 1, fala um pouco disso. De uma vida que tem cores alegres, ao mesmo tempo que tem cores tristes. Tem momentos de muita alegria e festa, e também tem momentos de tristeza, momentos de abatimento. Todos nós passamos por isso, e esse texto fala de uma história do povo de Deus, em que eles passaram por isso também. E durante a nossa vida, então, esses momentos alegres, momentos tristes, nós somos sempre alertados pelas Escrituras a vermos além desses momentos, a olharmos para o tapeceiro, a olharmos para Deus que está no controle das nossas vidas, que está guiando o seu povo por momentos difíceis e momentos alegres, mas sempre preservando o seu povo, sempre guiando o seu povo para o cumprimento das suas promessas. Então, quando nos encontramos em momentos difíceis, nós somos chamados por Deus a olharmos para além das circunstâncias. Muitas vezes parecem sem saída, parece que está tudo um caos, parece que não há nada para a gente fazer. Nós temos que olhar além disso, além das circunstâncias, olhar para o nosso Deus. E o povo aqui, ele vive esses dois momentos nesse capítulo 1 de Êxodo. Ele vive, que nem a gente leu aqui, um momento de alegria, em que o povo está se multiplicando, está crescendo. E depois vem um momento de tristeza, um momento de perseguição, um momento que Deus levanta o inimigo do seu povo para perseguir o seu povo. E em todos esses momentos, Deus está preservando o seu povo. Deus preserva o seu povo
com graça e Deus preserva o seu povo com poder. Nesses primeiros versículos, então, aqui, irmãos, versículos 1 a 7, temos o começo do livro do Êxodo, e esse texto ele faz uma ponte entre Gênesis, que terminou aqui no capítulo 50, e agora o livro de Êxodo que vai começar. Esse texto, então, de Êxodo 1, ele nos lembra de temas e de histórias do livro de Gênesis, e vai nos mostrar como Deus continua agindo em favor do seu povo, continua preservando o seu povo, cumprindo as promessas que ele fez e desenvolvendo a história do seu povo. Aqui nós começamos esse texto com uma lista, né? E lista muitas vezes nas escrituras a gente tende a pular, não quer ler, muitos nomes estranhos, nomes difíceis, mas as listas das árvores genealógicas que a gente tem nas escrituras, elas têm um papel importante. Elas têm um papel importante porque elas nos mostram pelo menos duas coisas. Como Deus está preservando o seu povo e de geração em geração o povo está sob os cuidados de Deus. Então, quando nós lemos, por exemplo, a genealogia de Mateus 1, a genealogia que vai de Adão até Jesus, olha quantas gerações tiveram sob a graça de Deus. E ela também nos ensina que Deus não está só no controle da história no geral, mas Ele está no controle de cada vida. Cada indivíduo tem o seu papel na história que Deus está conduzindo. Cada indivíduo está sob o poder, está sob a graça de Deus. E aqui então nós olhamos para essa lista, nós vemos vários indivíduos que estavam lá em Gênesis, vários personagens que, apesar do seu pecado, apesar da sua falta de fé muitas vezes, eles foram usados e foram preservados por Deus com graça. Quando nós olhamos aqui para essa lista, para esses nomes, nós lembramos do texto de Gênesis e como Deus em Gênesis, Ele se apresenta como o soberano que guia todas as coisas e como um Senhor que é fiel. Ele prometeu e Ele cumpre. O que Ele promete, Ele entrega. E nas histórias desses personagens que nós temos aqui, nós não vemos só momentos alegres, vemos também momentos tristes. Nessa lista, meus irmãos, ela começa só com a família de Jacó, mas antes de Jacó nós temos as histórias de Abraão, de Isaac, nós temos a história antes ainda de Noé, e como Deus foi preservando o seu povo em momentos difíceis. Se formos lembrar da vida de Abraão, lembramos de histórias como ele mentindo para se proteger, com medo de inimigos, ele deixa a sua esposa desprotegida, mente falando que não é sua esposa, que é só sua irmã, com medo. Nós temos o próprio Abraão buscando uma herança, buscando um filho, não com sua esposa, mas com Agar. E aí então tem Ismael, mas Deus fala, minha herança não está em Ismael. Um outro filho virá da sua esposa, e esse vai ser a minha herança. Nós temos a própria Sara, a esposa de Abraão, com dificuldade em crer que ela, mesmo na velhice, mesmo sem nunca ter tido filho, mesmo fértil, seria mãe de uma nação. Ela ri dos anjos quando eles falam, com dificuldade para crer. Nós temos Jacó, que enganou seu irmão para roubar a bênção, que enganou seu pai para ser abençoado no lugar de Esaú, seu irmão. Nós temos aqui os filhos de Jacó que se reúnem contra José para matá-lo com inveja, com ódio, mas Deus preserva José. Ele não é morto, ele é vendido como escravo, ele vai ao Egito e através dele a sua própria família é preservada, é salva da fome. Então, meus irmãos, toda essa história do povo, apesar da sua falta de fé, apesar das suas mentiras, apesar das enganações,
apesar do pecado que permeia o ser humano e o povo de Deus, Deus continuou preservando o seu povo com graça e trouxe o seu povo até aqui, até o Egito. Um povo agora que se multiplicou, um povo que é grande, um povo que é forte. E tudo isso, meus irmãos, nos ensina então como Deus age através de todas as histórias, através de todas as coisas. Ele tem o poder, ele tem o controle e tudo ele faz de acordo com a sua vontade. José, em Gênesis 50, versículo 20, ele vira para os seus irmãos e fala assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como veis agora, que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós lembramos das pessoas, das histórias, dos momentos de dificuldade do crer e do sofrimento que o pecado trouxe para eles. Nós também temos que olhar para a nossa vida. Nossa vida também é cheia de momentos alegres e de momentos tristes. De momentos que parece que é mais fácil crer em Deus, tem momentos que parece que é mais difícil, parece que não tem saída. Nós não falamos, mas muitas vezes agimos como se Deus não estivesse mais no controle. E esse texto nos lembra que Deus está sempre preservando o seu povo com graça. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa limitação, apesar de muitas vezes queremos viver alheios da vontade de Deus, Deus nos preserva com graça. Assim é na nossa vida, meus irmãos. Todos nós temos uma história. Todos nós chegamos aqui passando por dificuldades. Mas sempre temos que lembrar e ver além das circunstâncias difíceis. Ver o tapeceiro. Lembrar que é Deus quem está no controle de todas as coisas. E Ele não perde o fio. Ele vai dando voltas e fazendo a obra de arte para a sua glória. Então, meus irmãos, se a sua vida hoje ela pode estar confusa, você pode estar olhando para as situações, para as circunstâncias e achando que não há saída, você pode estar lutando contra a vontade de Deus, mas lembre-se que Ele está no controle. Ele age com graça sobre o seu povo e Ele vai cumprir os propósitos dele na nossa vida, apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Deus preserva o seu povo, assim como fez em Êxodo 1. Ele faz até hoje na nossa vida. Ele cumpriu o seu propósito, trouxe o povo até aqui, multiplicou o povo e agora esse povo numeroso, grande, vive as bênçãos de Deus. Mas o texto não acaba aqui. A história desse povo não acaba aqui. O povo aqui está numeroso, está grande, está numa terra boa, mas eles estão longe da terra que Deus prometeu que daria. Eles estão aqui no Egito. E Deus prometeu que daria a terra de Canaã para os filhos de Abraão. Eles não têm ainda o descendente que Deus prometeu a Adão, que viria e acabaria com os inimigos do povo de Deus. Como Deus trouxe então o povo até aqui, Ele vai continuar agindo a seu tempo, da sua maneira, para continuar preservando o seu povo e cumprir as suas promessas. No seu tempo, Ele age para cumprir o que Ele havia prometido, e é isso que nós vemos a partir do versículo 8. Vamos ler agora Êxodo 1, do 8 até o final do capítulo, até o versículo 22. Diz assim: nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom
e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo dizendo: joguem no rio Nilo, todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem vivos. Meus irmãos, para cumprir seus propósitos, Deus muitas vezes também traz momentos de tristeza e momentos de perseguição. Aqui, Faraó se levanta contra um inimigo de Deus. O texto diz que ele não conhece José, que foi o primeiro da família de Abraão que chegou ao Egito. Ele não conhece José, portanto ele não conhece o Deus de José. Ele não conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que preservou o seu povo com graça até aqui. E Faraó, nós precisamos entendê-lo, ele não é somente um rei do Egito como a gente pensaria hoje, um rei com poderes políticos. Ele tem todo o poder político, econômico, militar e até o poder religioso. O Faraó era visto como a encarnação de um rei, encarnação de um Deus. Ele era um rei que representava um Deus na terra. Ele era dono de todo o Egito. Ele fazia as coisas funcionarem no Egito. Ele fazia a sociedade egípcia funcionar da maneira que funcionava. Ele era visto então como um rei entre o povo. Então ele tinha esse poder muito grande e era visto como um Deus. E agora então, esse faraó vai começar a se colocar contra o povo de Deus. E, por consequência, ele se coloca contra o próprio Deus. E aqui é só o primeiro capítulo desse grande livro do Êxodo, mas na história do Êxodo nós podemos sempre ver Deus repetindo, que vai fazer aqueles sinais e maravilhas para que os egípcios e o faraó o conheçam, e para que o seu próprio povo o conheça. Então aqueles sinais que nós conhecemos como as pragas do Egito, tudo aquilo era para que o faraó soubesse quem é o Deus verdadeiro, para que o próprio povo de Deus soubesse quem era o Deus deles. E nós vemos então, o texto vai apresentar Faraó, mesmo com todo o seu poder, com toda a sua majestade, ele é um Deus fraco. Ele é um Deus que as suas ordens não são cumpridas. Diferente do Deus de Israel, que promete e cumpre, Faraó não consegue não consegue cumprir as suas promessas e não consegue fazer com que os outros obedeçam, sigam as suas ordens. Então, nós já temos logo no início, o Faraó se levanta e diz que ele teme o povo dos hebreus. Ele teme o povo de Deus, os hebreus. Ele olha para o tamanho do povo, para a força do povo, para a grandeza do povo. E qual é o temor dele?
que, vindo uma guerra, esse povo se junte a um inimigo do Egito, lute contra o Egito e depois saia da terra. No versículo 10, no fim do versículo 10, ele fala que o medo final dele é então que esse povo saia da terra. Meus irmãos, esse não é um propósito de Deus? Que o povo dele saia do Egito e vá para Canaã? Então o faraó está já se colocando contra a vontade de Deus. Deus quer tirar esse povo do Egito e colocá-lo de volta em Canaã, na terra que ele prometeu. E faraó então vai se colocar contra a ação de Deus. Ele então bola um plano para tentar impedir que o povo continue crescendo. E crescimento, a multiplicação, também era uma bênção de Deus para o seu povo. Nós começamos a história lá com Abraão. Parece que não vai ter descendência, parece que não vai ter uma grande nação, mas Deus promete uma grande nação para Abraão. E aqui no livro do Êxodo nós vemos essa promessa sendo cumprida. O povo é grande, o povo é numeroso. Mas Faraó não quer mais isso. E Faraó então vai lutar contra o povo de Deus, para impedir que esse povo continue se multiplicando. E para isso, Faraó vai agindo com uma perversidade cada vez maior. No versículo 11, ele coloca feitores de obras, ele coloca, seriam governantes, seriam alguém que, supervisores, mas supervisores não que só olham, mas que podem fazer alguma coisa com violência. O faraó então traz uma aflição sobre o povo de Deus. Nos versículos 13 e 14, ele aumenta essa aflição, falando que agora, com tirania, ele vai trazer uma dura servidão sobre o povo, deixando a vida do povo amarga. O texto continua no versículo 16, Faraó então ordena às parteiras que matem os filhos dos hebreus. E o texto termina no versículo 22, Faraó ordenando a todo o povo do Egito que peguem os filhos dos hebreus que nascerem e lancem no Nilo. Nós vemos então Faraó agindo com uma perversidade cada vez maior contra o povo de Deus. E o que acontece com o povo? Deus mostra o seu poder, como o poder dele é muito superior ao poder de Faraó. E o poder, pelo poder de Deus, ele aumenta ainda mais o povo. O versículo 12 fala que quanto mais o povo era afligido, mais ele se multiplicava. Quanto mais Faraó afligia o povo, endurecia o trabalho do povo, mais Deus dava a bênção, a multiplicação. Mais os egípcios se inquietavam. Então, mais aflição era trazida. Vê como o propósito de Deus às vezes vai ter essas cores alegres e as cores tristes. O povo se alegra porque está multiplicando, porque está crescendo, ao mesmo tempo em que ele é afligido. A aflição traz mais bênção, eles crescem mais ainda, mas isso traz mais servidão, isso traz mais tirania da parte de Faraó. Mas Deus está preservando o seu povo. Deus, o sofrimento e a perseguição dos inimigos não impedem Deus de preservar o seu povo, de cumprir o seu propósito. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos nas Escrituras como Deus age com umas inversões que são surpreendentes. Aqui a aflição traz alegria. Nós aprendemos nas Escrituras que a morte para nós mesmos é vida para Deus. Nós vemos que Cristo morreu para reinar, para trazer vida, para ressuscitar. Nós entendemos que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Deus age dessa maneira. Às vezes, contra o nosso raciocínio, contra o que a gente acha que é o certo, o que vai acontecer. Mas Deus está sempre no controle, preservando o seu curso, fazendo com que a sua vontade seja cumprida. Nós vemos como isso aconteceu aqui no Êxodo, como isso aconteceu no começo da história da igreja. O povo era perseguido, os cristãos se espalhavam, e a mensagem do cristianismo era espalhada, e a igreja ia crescendo.
não só no relato de Atos, mas depois da época dos apóstolos, nós temos esse crescimento também apesar da perseguição e da violência do Império Romano. Um cristão do ano 200, Tertuliano, vendo isso, ele disse uma das frases mais emblemáticas da história do cristianismo: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais os cristãos são perseguidos e morrem pela fé em Cristo, mais essa fé se multiplica, mais igrejas são plantadas, mais igrejas crescem, mais longe do Evangelho chega. Nós lemos no Salmo 2, na liturgia, que os reis da terra se levantam contra Deus. Eles querem se desvencilhar de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus. Mas o Salmo diz que Deus ri e zomba deles. Que a rebeldia deles não é nada diante do poder de Deus. E você consegue imaginar aqui Faraó pensando: o que eu vou fazer para esse povo não crescer, para esse povo não sair dessa terra, para eles continuarem trabalhando para mim? Vamos fazer isso, faça aquilo, você faz não sei o quê. E o resultado é o inverso, eles continuam crescendo. Então não, vamos fazer mais uma reunião, vamos fazer isso. Trabalho mais duro, matem, todo mundo mata os hebreus, os filhos dos hebreus, e o povo continua crescendo. Deus frustra os planos dos seus inimigos. Ele preserva o seu povo com poder. Ele se apresenta para os seus inimigos e para o seu próprio povo como o Deus Todo-Poderoso que preserva o seu povo com poder. Então os inimigos podem se levantar, os inimigos podem nos perseguir, mas Deus preserva o seu povo. Nós não temos que temer, nós não temos por que nos desesperarmos, nós não temos por que ficarmos desanimados com o cristianismo, porque nós temos certeza que o nosso Rei está no trono, que o trono do universo não está vazio. Cristo Jesus reina, e Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para o bem do seu povo. Às vezes essas coisas são aflições, às vezes essas coisas são momentos de dificuldade. Nós temos que olhar para além desses momentos, lembrarmos do nosso Deus, nos lembrarmos de Jesus Cristo. E é isso que o povo faz aqui nesse texto. Primeiro, então, Deus está mostrando para o povo, se apresentando ao povo. O povo precisa conhecer quem é esse Deus. Os egípcios precisam conhecer quem é esse Deus. Deus vai agir, intervir na história para que eles o conheçam. Mas o povo também age com fé. Em meio a essa rebelião, em meio a essa luta entre o Deus de Israel e Faraó, nós vemos aqui duas personagens, Sifrá e Puá, que representam não só as parteiras, mas representam a resposta do povo de Deus em meio à aflição. Elas são ordenadas por Faraó a matarem os filhos dos hebreus. Mas o texto diz que elas temem mais a Deus. Elas temem a Deus, então desobedecem a palavra. Elas temem a Deus porque reconhecem que Ele é um Deus que está muito acima de Faraó. Então importa mais obedecer a esse Deus do que a Faraó. Lembremos, meus irmãos, que Faraó aqui é um Deus, é a encarnação de um Deus. E ela se coloca contra ele, obedecendo ao Deus de Israel. E nós temos, e o texto mostra como elas são a resposta que Deus espera desse povo ao nos apresentarmos o nome delas. Nós sabemos, Sifrá e Puá, duas mulheres parteiras que não estavam nos mais altos escalões da sociedade, duas mulheres parteiras, provavelmente sem famílias. As parteiras provavelmente eram mulheres que normalmente não tinham famílias, então elas podiam ir para ajudar outras mulheres, mas aqui nós sabemos o nome delas. Nós não sabemos o nome de Faraó. Faraó é o título dele, não é o nome dele. Mas nós sabemos o nome de Sifrá e Puá, duas mulheres parteiras que responderam com fé, e então foram recompensadas por Deus. Tem do seu nome, na nossa história, na história do nosso povo,
e sendo recompensadas aqui com família também. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Mesmo nos momentos tristes, mesmo nos momentos de aflição, nós devemos manter a nossa fé. Nós devemos nos lembrar que o nosso Deus ele está nos preservando com poder. Não só as parteiras, mas a epístola, o autor da epístola aos Hebreus, ele vai comentar, por exemplo, dos pais de Moisés, que também estão aqui nessa época. Em Hebreus 11, 23, fala que os pais de Moisés não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E o povo ia se multiplicando. E nós, meus irmãos, diante dos poderes desse mundo, nós ficamos ansiosos, nós duvidamos do que vai acontecer no futuro. Nós olhamos para uma pessoa que nós podemos achar que é muito poderosa, que tem todo o poder. O que isso causa em nós? Isso tem que fazer com que nós olhemos para Deus. Além das circunstâncias, olhemos para Deus. Nos lembremos que Ele reina, que Ele é poderoso, que Ele já estabeleceu o seu ungido no trono. Nós devemos orar para que Deus nos preserve, para que Deus aumente nossa fé, para que Deus nos preserve até o final. E esse capítulo aqui do Êxodo 1, meus irmãos, termina com a ordem de Faraó, então, para que todos os egípcios lancem os filhos dos hebreus no Nilo. Mais uma tentativa de Faraó de destruir o povo de Deus. Mas mesmo diante disso, esse povo preserva com fé. Nós temos também na Epístola aos Hebreus o relato de Moisés. Lá diz que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E que Moisés considerou a desonra, a vergonha de Cristo maior que as riquezas do Egito. Moisés ele teve certeza das coisas que ele esperava. Ele teve certeza de fatos que nós não vemos. Ele teve fé. Então, meus irmãos, esse texto ele nos convida a duas coisas: a conhecer a Deus, a saber quem Deus é, a reconhecer que Ele é o Deus que nos preserva com poder, que é o Deus que nos preserva com graça, e nos convida a crescer em fé. E fé no quê? Fé em Jesus Cristo. Aqui em Êxodo 1 ainda, no começo das Escrituras, nós já podemos ver que o povo de Deus vive pela fé em Jesus Cristo. É isso que o autor aos Hebreus fala de Moisés. Ele considerou o sofrimento de Cristo mais digno do que a riqueza que o Egito tinha a oferecer para ele. Porque, meus irmãos, Moisés ele libertou o povo aqui do Egito. Mas esse povo foi servo de outras nações depois de novo. Esse povo foi para o exílio novamente. Nós precisamos de um libertador que é maior do que Moisés. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós não somos escravos de um rei, nós não somos escravos hoje, graças a Deus, de nenhum governante, de nenhum tirano, mas nós somos escravos do pecado, se não formos libertos. Todos nós fomos escravos do pecado, fazíamos segundo o pecado, éramos inimigos de Deus, nos colocávamos como Faraó, lutando contra Deus. E nós precisamos de um Salvador. Um Salvador que nos livra do Egito espiritual, que nos livra desse exílio, que nos livra do pecado. E foi isso que Cristo veio fazer. Ele nos tirou da escravidão da morte. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele veio para ser o nosso libertador. Ele sofreu, ele foi humilhado, mas ele reina. Ele ressuscitou pelo poder e pela graça de Deus. Meus irmãos, nós nessa vida nós vamos passar por momentos alegres, por momentos tristes, por momentos em que Deus está nos abençoando, nós podemos perceber a bênção de Deus sobre nós, por momentos que parece que está tudo cinza, parece que Deus não está mais agindo na nossa vida, nós podemos nos sentir distantes dele, mas nós temos que nos lembrar que Deus nos preserva. Deus nos preserva com graça, apesar do nosso pecado. Ele nos preserva com poder.
Meus irmãos, então, nós só podemos responder dessa maneira se nós conhecermos quem é o nosso Deus. Faraó não conhecia Deus, então ele se coloca contra Deus. Sifra e Puá conheciam a Deus. Elas creem em Deus. Conheçamos então o nosso Deus, meus irmãos. Leiamos as Escrituras, oremos a Ele, busquemos o conhecimento de Deus, porque senão nós só vamos olhar para as circunstâncias, vamos ficar paralisados por elas. Nós vamos olhar só para o que está acontecendo aqui e vamos nos esquecer do tapeceiro. Vamos esquecer do tapeceiro que está fazendo todas as coisas cooperarem no nosso bem. Conheçamos a Deus e busquemos mais fé. Oremos a Ele que aumente a nossa fé, que aumente a nossa fé em Jesus Cristo, para assim respondermos de uma maneira que agrade a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos resgatou, apesar do nosso pecado, apesar, Pai, de sermos Teus inimigos. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe vida, o Senhor nos libertou, Pai, da escravidão. E hoje nós temos vida abundante por Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos faça te conhecer cada vez mais, que nós possamos ler a Escritura, guardar a Escritura no nosso coração, Pai. Que nós possamos entender mais do Senhor, compreender mais do Senhor, ter mais relacionamento contigo. E assim, ó Pai, que a nossa fé cresça. Que nós sejamos diligentes com isso, ó Pai. Que nós não pensemos que a nossa fé vai crescer de uma maneira natural, de uma maneira, ó Pai, que nós não tenhamos que nos esforçar para isso, mas que isso seja um plano da nossa vida, de te conhecer mais, de ter mais fé, de buscar mais o Senhor, que assim possamos te honrar com a nossa vida, com as nossas escolhas, com o nosso viver. É isso que pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.